Biodeterioração é a degradação por seres vivos de materiais rochosos naturais ou artificiais usados em construção. Este processo é hoje um dos maiores inimigos dos monumentos históricos no Brasil e no mundo. Pesquisas recentes mostram que o combate a esse processo pode ser feito de forma barata, eficiente e ambientalmente correta, com o uso de substâncias químicas, como o sulfato de cobre e o de zinco. Os problemas causados pela falta de preservação adequada em monumentos históricos só costumam chegar ao conhecimento da maioria das pessoas quando acontece uma tragédia ou um desabamento. Porém, ameaças silenciosas rondam permanentemente nosso patrimônio cultural. São os micro-organismos, entre eles os fungos e bactérias, que, se associados a outros fatores físicos e químicos, provocam desgaste nas rochas e minerais das casas, igrejas, teatros e outros prédios históricos. A Universidade Federal do Paraná, juntamente com o Instituto para o Desenvolvimento do Meio Ambiente, revelou que o emprego de biocidas pode ser uma alternativa econômica, eficaz e ambientalmente correta para o controle de fungos e bactérias em monumentos de pedra. Muitas vezes, pela falta de informação e de recursos financeiros e tentando alcançar um resultado imediato, acabam adotando uma medida inadequada, como o uso de máquinas de limpeza de jatos de água sob pressão. Porém, essa medida acaba aumentando a umidade e os resíduos de produtos de limpeza que permanecem nos locais colaboram para a biodeterioração, além de danificar as estruturas dos monumentos. Vários micro-organismos podem estar envolvidos no processo de biodeterioração, como as algas, os fungos, as bactérias e as cianobactérias. As algas e as cianobactérias são organismos fotolitotróficos, pois utilizam a luz do sol através da fotossíntese como fonte de energia para o seu crescimento e retiram da atmosfera o gás carbônico que necessitam. Elas causam danos mecânicos devido à dilatação das rachaduras das rochas e também produzem ácidos capazes de dissolver os carbonatos, sais constituintes de inúmeras rochas. As bactérias são seres procariontes e unicelulares. Esses dois grupos envolvidos na biodeterioração, eles excretam substâncias químicas que são capazes de degradar e de desintegrar as rochas. Já os fungos, que são os colonizadores das superfícies dos monumentos, eles podem ser unicelulares ou não. Eles não realizam fotossíntese e precisam retirar seus alimentos do meio em que vivem. Eles produzem enzimas que degradam o substrato em que estão fixados e absorvem os compostos mais simples. Os micro-organismos que degradam as rochas e as pedras artificiais de monumentos têm sua origem na população microbiana, do solo e do ar. E sob condições atmosféricas favoráveis, eles se desenvolvem sobre esses materiais e aceleram o processo de biodeterioração. Para controlar a biodeterioração de monumentos por fungos e bactérias, são empregadas várias substâncias químicas, como por exemplo, enzimas, biocidas, densoativos, sabões, taninos, fenóis e gases, como por exemplo, o óxido de etileno. Para escolher um produto para ser usado no controle da biodeterioração, é preciso levar em consideração que podem causar alguns efeitos colaterais nos monumentos, como a mudança de coloração, corrosão e alguns danos ambientais. Um dos melhores produtos que foi testado é os fungicidas à base de cobre. Segundo a microbióloga Maria Aparecida Rezende,
da Universidade Federal de Minas Gerais, esse fungicida à base de cobre, ele é capaz de inibir muitos processos enzimáticos dos micro-organismos. Além disso, o cobre apresenta propriedade oligodinâmica, ou seja, ele tem um efeito letal sobre as bactérias e fungos, mesmo em doses baixíssimas. A biodeterioração em monumentos históricos é um processo que ainda precisa ser bem mais conhecido, e para isso é fundamental prosseguir com novas investigações, novas pesquisas. Esse estudo realizado pela Universidade Federal do Paraná, ele representa apenas uma contribuição aos profissionais da área de preservação, possibilitando usar técnicas simples, baratas e ambientalmente corretas no combate à biodeterioração.